Está lá agora, então? Bom, eu tenho a alegria de estar recebendo hoje nos estúdios da TV Prevê o vereador Ailton Tipó Laurindo, que é vereador, advogado em Lençóis Paulista e que esteve por muitas e muitas vezes participando da programação como advogado providenciário respondendo às perguntas dos nossos telespectadores. Hoje o Tipó prioritariamente vem para falar sobre a eleição dele como novo presidente da Câmara para os próximos 2 anos na cidade de Lençóis Paulista. A par de cumprimentar o Tipó, os seus pares de diretoria, nós queremos dizer como é que foi essa eleição, Tipó. Eu sei que você tem prestígio muito grande junto ao eleitorado de Lençóis Paulista e junto aos seus pares de Câmara, até porque você representa teoricamente a oposição, mas que tem trabalhado acima de tudo para os interesses da comunidade. Boa tarde, parabéns mais uma vez e prazer em tê-lo aqui na nossa programação. Boa tarde, Samuel. Boa tarde ao professor Duda, que está em reunião, a toda a equipe da TV Prevê. Primeiramente, dizer da alegria que nós estamos pelo retorno da imagem da TV Prevê em Lençóis. Você não tem noção, Samuel, a quantidade de e-mails, de mensagens no Facebook, de telefonemas, de pessoas querendo saber o motivo, por que a TV Prevê ficou fora do ar. Porque as pessoas, além da grande audiência que já tinha em Lençóis e que continua tendo, mas as transmissões da sessão da Câmara, Samuel, trouxe a possibilidade para milhares de pessoas que não conseguem se deslocar da sua casa. Foi impressionante, Tipó, o número de telefonemas e de e-mails que vocês também que nós recebemos aqui em Bauru para sabermos da retomada das nossas transmissões. Felizmente aconteceu na última segunda-feira. Então, Samuel, primeiro eu gostaria de externar aqui a minha alegria e a alegria da TV Prevê também, porque o povo de Lençóis hoje já entendeu, já aceitou e já percebeu a importância desse canal de televisão, porque está levando cultura, está levando conhecimento, está levando informação, coisas que nenhuma outra televisão faz. Para quem não sabe, foi uma licitação que foi feita, todas as televisões foram convidadas e a TV Prevê, ela foi a única que ela participou do certame, ganhou de forma limpa, de forma honesta, como sempre faz, está prestando um grande serviço e nós estamos muito felizes pelo retorno, porque o povo que não consegue ir na Câmara, mas quer acompanhar os trabalhos da TV Prevê, da sessão da Câmara, Samuel, hoje eles podem fazer isso. Eu posso garantir para você que a audiência não é só lá em Lençóis, não. Nós temos muita gente que nos assiste. Outro dia eu estive com o deputado Purini, o ex-deputado Purini, aqui em Bauru, e o Purini falou assim, não perco uma sessão da Câmara de Lençóis. Então, para você ver que tem muito mais gente assistindo a sessão da Câmara de Lençóis e que não mora em Lençóis, além dos lençoenses que estão fora da cidade. É verdade, é verdade. Mas a eleição lá, Samuel, ela foi uma eleição assim bastante difícil. Eu confesso a você, eu estou no meu 6º mandato e já é a 12ª vez que eu participo de uma eleição de Câmara. Então, foi uma eleição muito difícil porque é natural, tem os acertos, tem os acordos, tem os convites, tem as pressões que vêm de empresário, de um grupo tal, de uma entidade tal e de fulano de tal, que não cabe aqui, não precisamos falar nada aqui, mas isso é normal, né? E eu, Samuel, eu não queria de verdade ser o presidente da Câmara agora, não queria, até por compromissos firmados dentro da advocacia. Eu tenho mandatos dentro da advocacia que terminam em 31 de dezembro de 2015. Eu presido comissão da OAB em São Paulo, 2015. Eu sou membro do Tribunal de Ética, 2015. Eu sou palestrante do Departamento de Cultura, 2015. Eu sou professor da Escola Superior da Advocacia, 2015. Eu tenho inúmeros compromissos profissionais até 2015 que eu estou até vendo como que eu vou conseguir
se eu vou conseguir driblar, né, esses problemas e achar uma solução, achar um caminho. Então, eu até o último segundo eu não queria ser. Todos os meus colegas sabem, a imprensa sabe lá em Lençóis, todo mundo. Mas nós tentamos negociar, trazer 2 vereadores da situação para a nossa mesa diretora, trazer um. Eles tentaram levar 2 da oposição para o lado da situação, para o lado da prefeita. E isso foi um jogo até o último minuto. E não teve jeito. Ninguém daqui foi para lá, ninguém de lá veio para cá. Eu nunca vi acontecer isso. Teve uma fidelidade, os 6 vereadores da oposição foram fiéis ao grupo e os 6 da situação foram fiéis também. Então, como ninguém saiu de um lado ou de outro, o empate foi 6-6. E nesse desempate, o único que tinha condições de ganhar na oposição era eu, porque fui o mais votado em 2012, com quase 2.000 votos. Então, o critério de desempate foi essa votação expressiva que eu tive. Então, foi uma eleição muito difícil, né? Mas que tudo transcorreu dentro da normalidade, teve lá um probleminha, uma briguinha, um bate-boca, que isso tudo é normal, já passou, os ânimos já estão acalmados, né? E nós vamos ter que administrar para todos. O presidente da Câmara, o verdadeiro presidente da Câmara, é o presidente que administra para todos, para os 12, porque os 12 representam a instituição. E eu não vou estar lá, não vou me prestar a prestigiar A, B, C ou D. Não. Todos os vereadores, para mim, têm o mesmo tamanho, todos têm a mesma importância. Obviamente que eu estou num grupo político, onde vou conversar com este grupo para tomar as decisões, mas todos os vereadores terão o meu respeito, terão a minha dedicação, terão o meu apoio nos seus trabalhos e sem absolutamente perseguição a ninguém. Ninguém, jamais ninguém dentro da Câmara vai ser perseguido por alguém porque é do grupo A ou do grupo B. Isso não. A Câmara tem que ser imparcial e o trabalho da televisão, Samuel, eu digo para eles que a importância do trabalho da TV Prevê é que mostra para as pessoas a imparcialidade da Câmara, mostra um trabalho sério, mostra um trabalho desapegado dos vereadores. Agora, tem vereador que vota com a prefeita, porque é do grupo dela. Então tem vereador, nós vamos votar segunda-feira, nós vamos votar, salvo engano, ela pediu uma extraordinária, o aumento da taxa da iluminação pública. Que eu sou contrário, sempre fui contrário, eu fui contrário à sua criação, lá em 2002. Agora eles querem aumentar, porque o município tem que assumir a manutenção da energia elétrica. Eu digo, sou a favor de que a prefeita corte, prefeita, uma grande quantidade, 40% dos seus cargos de confiança das suas funções gratificadas. Tem quase 200 ou 204, eu estou esperando a informação. Se for 200, 40% de 200 dá 80. Então dá para economizar e não repassar esse valor para o povo. Então é normal que uns vereadores votem a favor da prefeita, outros votem contra, mas a televisão está lá de forma magnífica para mostrar o nosso trabalho. O povo precisa conhecer o nosso trabalho e eu assumo dizendo, vamos já iniciar agora, dia 2 de janeiro, um processo licitatório lá com o Dr. Rocha, que é um promotor aposentado, é o nosso procurador jurídico, é ele que dá toda a nossa estrutura jurídica, porque nós queremos agora de novo uma licitação, né? E tenho esperança que a TV Prevê ganhe, mas se outra ganhar também vai fazer o trabalho, porque é uma licitação pública, é aquela que oferecer lá as melhores vantagens, porque nós não podemos parar com esse trabalho, que é a transmissão da sessão para o povo de Lençóis. Tipó, quem são seus pares de mesa diretora? A mesa acabou ficando eu, o Dr. Pita como vice, o Prado como secretário e o Júnior Ticianelli como segundo secretário. E além deles, o Nardelli e o Coronel Bentinho foram os 6 que votaram em mim nessa eleição. Como é que você pretende ter
o relacionamento institucional com o Executivo Lençóense? Veja bem, Samuel, já é dos melhores hoje o meu relacionamento com a prefeita. A prefeita sabe que politicamente eu sou independente, ela sabe disso. Ela sabe disso. Todos eles sabem disso. Eu sou independente porque sempre fui. Graças ao bom Deus, não tenho parentes na prefeitura ocupando cargo em comissão, não tenho amigos, ninguém que eu indiquei, não presto serviço para a prefeitura, então não tenho, eu sou independente. Graças ao bom Deus, a minha formação, a minha família, eu sou independente. O que é bom para o povo, eu estou com a prefeita. O que não é bom para o povo, eu estou com o povo. Eu nunca estou contra a prefeita. Ou eu estou a favor do povo, ou eu voto contra os projetos. Então o relacionamento institucional não vai ter nenhum problema, a prefeita sabe, eu sou muito educado com ela, sou muito cortês com ela, né? Respeito ela, tenho muita educação para tratá-la, ela também comigo, é uma pessoa muito fina, mas ali na Câmara nós temos que ver os interesses do povo. E às vezes nós vamos ter que endurecer, às vezes nós vamos ter que ter um projeto que nós vamos precisar segurar ele um tempo maior. Às vezes vai ter um projeto que eu vou convocar audiências públicas na Câmara de Vereadores com os interessados. Por exemplo, nós temos um projeto do magistério, Samuel, que altera as regras do magistério e ela pediu para votar segunda-feira numa sessão extraordinária em regime de urgência. Eu vejo isso como uma coisa impossível, porque o regime de urgência num projeto que muda a vida dos professores é uma loucura, sem ouvir os professores. Então, se esse projeto ficar para janeiro, por exemplo, Samuel, em fevereiro nós vamos convocar 1, 2, 3 audiências públicas na Câmara, chamar professor, discutir, ver as propostas, ver o que é bom, melhorar o projeto, retirar do projeto aquilo que prejudica, ver quem são as pessoas que estão sendo beneficiadas no projeto. Então esse vai ser o relacionamento com a prefeita. O institucional é recepcionar todos os projetos que ela enviar para a Câmara, mas ela vai ter que entender que alguns projetos nós vamos precisar de um estudo maior. E nós vamos ter essa firmeza para conduzir dessa forma. Ô Tipó, durante esses últimos 2 anos, esse mesmo grupo que o fez presidente esteve à frente do Legislativo no comando do Dr. Pita, que é um médico da cidade, um médico que se elegeu pela primeira vez vereador e que desempenhou as suas atividades à frente do Legislativo, promovendo algumas reformas de caráter interno e até mesmo de caráter estrutural e físico, porque ele fez com que Lençóis tivesse o seu prédio anexo ali na mesma praça onde está a área administrativa da prefeitura. Foi feita uma reforma administrativa onde foram modificadas algumas peças de dentro no organograma funcional da própria Câmara. Além do aspecto físico, onde houve uma reformulação uma reforma do prédio da edilidade lençoense. Eu te pergunto, que avaliação o seu grupo faz desses 2 anos à frente do Legislativo lençoense? Bom, Samuel, é importante que a gente diga que o Dr. Pita, ele foi eleito presidente da Câmara de última hora. Eu quero falar que o Dr. Pita vai vir aqui brevemente à TV Prevê para prestar esses esclarecimentos e fazer um balanço da sua administração. Então, Samuel, até o último dia, lá em 2012, o candidato que seria eleito era o Manezinho do Eco. Inclusive, ele tinha já concedido algumas entrevistas como presidente da Câmara, que ele tinha o voto de todo mundo. De repente, de última hora, apareceu uma situação nova lá e ficou insustentável a candidatura dele. Então, nós saímos para tentar montar uma nova chapa. Que era eu e o Prado só do Partido Verde, e eles eram o restante dos vereadores. Então, nós acabamos viabilizando, ajudando o Dr. Pita a se eleger presidente da Câmara. Ele diz para todo mundo, ele diz abertamente que fui eu que o elegi. Não, eu não o elegi, eu ajudei a elegê-lo. Pois bem,
O doutor Pita, ele tomou algumas decisões que eu entendo que foram boas, né? Eu, naquele primeiro momento, Samuel, a sede administrativa, que o pessoal apelidou de Palácio de Vidro, eu, naquele momento, eu me manifestei contrário, eu entendia que não precisava daquilo naquele momento, mas foi uma decisão dele, foi uma decisão da mesa, do qual eu respeitei. Eu externei o meu posicionamento, mas eu respeitei. Depois o doutor Pita, imediatamente ele demitiu todos os cargos de confiança. Fizemos uma reforma administrativa, do qual eu participei, onde nós delimitamos salários, Samuel. Tinha assessor na Câmara que ganhava 12 mil, 9 mil, 8 mil, 10 mil, 13 mil, e realmente não tinha o que aguentasse. Então, foram reduzidos alguns cargos, mantidos outros, e hoje nós temos um salário de procurador jurídico da Câmara, que é 8 mil, o gerente, que é 6 mil, aí alguns cargos ganham 3.500 e outros cargos ganham 1.500. Então acabou aquela farra que existia na Câmara. Não tem mais farra. Pode ser o Tipó, o Prado, o Pita, quem for de presidente. Hoje existe um teto de salário. Cargo de confiança hoje, vamos dizer, com exceção do procurador jurídico e do gerente, é R$ 3.500 o teto. Ninguém pode ganhar mais do que isso. Moralizamos a Câmara. Porque eu sempre dizia, não pode um assessor ganhar mais do que um vereador. Não pode. Então moralizou-se isso. Hoje os cargos de confiança é moralizado. Também, o doutor Pita, ele teve a coragem de reformar o plenário, Samuel. Nosso plenário teve uma sessão lá que pegou fogo. Precisou chamar um corpo de bombeiro. Um prédio de 33 anos, todo sucateado, né? Carpete tudo saindo, tudo mofo, criando lá barata, rato, os encanamentos todos vazando, os banheiros, as pias. Então estava realmente uma situação difícil. O doutor Pita foi lá, reservou todo o dinheiro da Câmara que tinha, reformou. Hoje nós temos um plenário lindo, de fazer inveja, que vai ser usado pela população para formaturas, para congressos, para igrejas, para cursos, para recitais, para apresentação de música. Não importa. Está lá, é uma casa do povo. Então o doutor Pita, com a sua equipe, fez bastante coisa. Agora lançou recentemente o livro do Legislativo, que conta a história dos ex-presidentes. Nós temos lá uma história que ninguém conhecia, hoje está lá, foram feitos 1.000 exemplares, está sendo distribuído pela cidade. Então, eu penso, Samuel, que agora administrar a Câmara de Lençóis é fazer mais alguns ajustes que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter alguns outros ajustes, que eu não quero aqui falar publicamente, porque acaba criando muita, né, às vezes muita expectativa, muita conversa, isso e aquilo em bastidores, eu não quero. Eu vou sentar com a mesa, existem ajustes que eu vejo como necessário, que eu não abro mão, que nós vamos fazer e depois nós vamos comunicar, né, as medidas que nós queremos tomar aí para melhorar ainda mais o comando da Câmara. Bom, o Tipó sempre vem aqui responder perguntas como advogado previdenciário e certamente muitas perguntas que estão aqui inseridas levarão o Tipó a responder ou não, fica a critério dele, algumas indagações. O Jesus, que é aliás o Fábio, que é de Lençóis Paulista, ele diz assim: boa tarde, Tipó, que Deus continue te abençoando e parabéns pelo seu trabalho social. Aliás, trabalho social que você começou ontem com a distribuição de presentes e de guloseimas no distrito Alfredo Guedes. Aliás, o Tipó faz isso há anos para as camadas menos favorecidas de Lençóis. Este ano, além de Alfredo Guedes, que é o distrito de Lençóis, você também vai fazendo em outros bairros. Samuel, eu vou ser bem breve. Esse projeto, esse ano, graças a Deus, completa 12 anos. Né? E eu aumentei mais esse projeto em 2005, quando eu operei o coração. Eu fiz uma promessa a Deus que enquanto eu tivesse recursos para fazer, né, eu estaria fazendo. Agradeço ao Edenilson Greca, que foi a única pessoa que me ajudou, fez a doação de 1.000 bolas, mas o projeto tem 7.000 bolas e mais de 1.500 brinquedos menores. Então são 8.500 presentes esse ano. São 4 carretas bitrem, aquelas carretas duplas bitrem, e mais 3 caminhões caçamba, que são usados, que as bolas pegam muito espaço.
Então ontem nós começamos em Alfredo Guedes, porque teve a festa, teve a missa, e nós distribuímos lá mais de 400 presentes, com a presença do Padre Milton, de toda a equipe, de toda a comunidade. Foi uma festa linda, maravilhosa. E hoje e amanhã, com fé em Deus, a gente começa em Lençóis. Se tudo correr bem, Primavera, Repic, Contente, Júlio Ferrari, Ibaté, Caju, Jardim Carolina, Monte Azul e Secap. Se tivermos presente suficiente, faremos 9 bairros. Nós chegamos com o caminhão, com o som, chamamos as crianças, distribuímos uma senha para todos, ou seja, todos que estiverem ali vão ganhar um presente. Então, o projeto começou ontem e que Deus nos ajude, que termine tudo bem. Quero terminar amanhã, porque é grandiosíssimo. Envolve milhares de crianças aí. Tipo, agora fique à vontade se quiser responder as perguntas. O próprio Fábio, ele diz que o vizinho dele, o Agenor, trabalhou no sítio do pai dele de 1982 a 91. Depois veio morar na cidade. O que ele precisa fazer para provar este tempo para se aposentar? Fique a critério se você quiser responder. Como que é, Samuel? Ele morou... O vizinho dele o pai dele trabalhou num sítio lá. E ele quer comprovar esse tempo e deve não ter registro. Como é que ele faz para poder se aposentar? Na realidade, ele vai precisar levantar alguns documentos de início de prova material que vão demonstrar que ele tinha uma atividade como lavrador. Precisaria ser a certidão de casamento do senhor, nascimento de filhos, atendimentos que o senhor eventualmente tenha tido num hospital, onde ficou gravado lá a sua profissão como lavrador, posto de saúde. Se o pessoal da vigilância sanitária da prefeitura visita lá o sítio, se eles mapeavam lá a família e colocavam a profissão do senhor. É uma série de coisas, né, que eu aconselharia o senhor a procurar um advogado especialista da confiança do senhor, né, que tem bastante, para que ele possa dar um atendimento e dar um esclarecimento melhor. Olha, o Valmir, ele diz o seguinte: boa tarde você, Tipó, e ele tem uma dúvida com relação à irmã. A irmã começou a trabalhar faz 2 meses e descobriu que está grávida. Ela nunca trabalhou antes com carteira registrada. Ela terá direito a auxílio maternidade? Então, ela está registrada em carteira agora? Tá, faz 2 meses. Sim, porque no auxílio maternidade, o salário maternidade não tem carência para as empregadas. A Cleonice, ela diz: gosto muito quando o professor Tipó comparece na TV Prevê e sempre participo assim que posso. Aproveitando, doutor Tipó, quero tirar uma dúvida. Meu tio trabalhou 10 anos sem registro, sem carteira, porém exercia atividade como pintor autônomo. Como ele pode fazer para pagar o INSS desse período e sobre o que valor ele pode pagar? Pergunta difícil e fácil. A fácil: para comprovar a atividade de pintor, ele precisa ir até a prefeitura ver se ele pagou a inscrição como pintor. Se ele tiver uma inscrição lá no setor de cadastro da prefeitura, lá no ISS, ele pega essa inscrição, uma certidão. Com essa certidão, o INSS emite a guia e ele vai pagar, ele recupera esse tempo. Agora, sobre qual valor ele vai pagar, aí ele precisa também de um especialista, Samuel, porque o período contributivo é de 94 até hoje. Então tem que ver de 94 até hoje se ele contribuiu com valores baixos, médios ou altos. Se ele sempre contribuiu com valor baixo, não há motivo para ele aumentar isso. E até também nós vamos precisar saber, antes dele entrar como pintor autônomo, qual era o valor do salário dele. Então isso ele precisa de um advogado, ele tem que procurar alguém para fazer esse estudo com mais cautela para ele. A Sandra diz o seguinte: boa tarde, tudo bem, professor? Deve ser sua aluna, hein? Venho pedir que me esclareça uma dúvida. Meu esposo está afastado pelo INSS e o salário dele veio muito abaixo, menor que da empresa. Como o INSS faz no cálculo para chegar neste valor e o atualizado dos últimos 3 anos de salário? Muito obrigado, Sandra. Então, é aquilo que eu falei agora de pouco, Samuel. O cálculo para a aposentadoria ou para o auxílio-doença não é os últimos 3 anos que a pessoa contribuiu. É de 94 até hoje.
Então, de 94 a 2014, Samuel, nós estamos falando em 20 anos de período contributivo. Então, Sandra, fica a minha dica. Se ele tem todos os olerites guardados, ele pegue todos os olerites, pegue a carta de concessão do benefício do INSS e confira. Confira se o INSS lançou corretamente o salário de contribuição dele do olerite na carta de concessão. Se tiver errado, é só fazer um pedido de revisão lá no INSS, juntar os olerites que eles vão corrigir. Se tiver correto, não há o que se fazer. A Ana Gabriela diz, doutor Tipó, ela já ouviu muito sobre desaposentação, mas gostaria de saber como é que funciona. Já vi várias vezes algumas reportagens na TV, mas gostaria de me informar melhor. Eu acho que deve ser aposentada, por isso que ela quer saber como é que pode e deve estar continuando trabalhando. Bom, esse assunto realmente, nos últimos 2 anos, eu creio que foi o assunto que nós mais conversamos e debatemos o meu advogado, aqui. viu? O doutor Tipó está cuidando dessa desaposentação para mim. E como que está isso? São milhares de ações que tem no judiciário, existe um processo que está com repercussão geral no STF, o processo andou, o julgamento andou esse ano de 2014 e tem 4 votos até agora proferidos pelos ministros. Está 2-2, o empate por enquanto. Tem 2 ministros a favor da desaposentação, tem 2 ministros contrários à desaposentação. O ministro que está a favor, que é o relator, o ministro Barroso, ele está criando uma nova fórmula do fator previdenciário, que não daria um aumento tão alto como daria no voto do ministro Marco Aurélio Mello. Porque o Marco Aurélio votou num processo anterior e o Barroso nesse. Então, e os 2 ministros, salvo engano, que é o Dias Toffoli e a Rosa Weber, esses votaram contrários. Então, por enquanto está 2-2, eles vão retomar o julgamento agora em 2015 e nós temos que torcer, pedir para Deus iluminar a cabeça dos outros ministros para que a maioria vote a favor dos aposentados, para que a desaposentação ela seja definitivamente um sonho realizado por aqueles que continuam contribuindo. Doutor Tipó, gostaria de saber quem pode receber a pensão por morte. No caso do falecido ter 2 filhos com mulheres diferentes, como será pago a pensão? O valor será dividido? Quem pergunta aqui, deixa eu ver. Eu tenho a impressão que deve ser o caso da pessoa que perguntou. A Maria Duda. Bom, Maria Duda, funciona assim. Vamos dizer o esposo. O esposo faleceu. Ele é casado, tem 2 filhos. A pensão, ela vem, obviamente, em nome da mãe, porque a mãe é a tutora nata das crianças. Porém, os 3 são dependentes, a mãe e os 2 filhos. Essa pensão é rateada em partes iguais, 33% para cada uma. Então, na hora que um filho completar 21 anos, aqueles 33% do filho vai ratear uma parte para a mãe e uma parte para o outro irmão. Então vai ficar cada um com 50%. Quando o segundo filho completar os 21 anos, esse 50% do filho vai passar para a mãe vai continuar com 100%. Então, a pensão vem no nome da mãe, porque a mãe é a tutora das crianças. Agora, a pergunta dela pode ser também estendida, que eu acho importante, eu vou ser rápido, Samuel. Se morreu um segurado e ele tinha 2 filhos em casamentos diferentes, como que fica a pensão? As 2, vamos dizer assim, as 2 mães, né, vão até o INSS e vão requerer a pensão. O INSS vai conceder 2 pensões, 2. Uma pensão para um filho, que vai ter a mãe como tutora, e uma pensão para o outro filho, que vai ter a outra mãe como tutora. 50% para cada um. São 2 benefícios com números diferentes, com 50% para cada um. O que vai acontecer? Aquele filho que completar 21 anos primeiro, a cota dele vai passar para o outro, que vai passar a receber 100%. A Gisele diz o seguinte: minha mãe recebe pensão por morte de meu pai faz uns 12 anos. E agora ela quer se casar. Se ela se casar, ela perde a pensão? Ela está muito preocupada.
normalmente não vai perder a pensão. Eu quero parabenizar o novo presidente da Câmara. Quem mandou essa mensagem para você é a telespectadora, dona Neuza do Centro, que sempre participa aqui. E ela diz, mesmo sendo bauruense, acompanha o trabalho deles e acha, olha só, não é só o Purini que assiste a Câmara não, lá de Lençóis, dona Neuza também. E eu tenho certeza que as boas coisas só acontecem para pessoas merecedoras. Um ótimo Natal para você, Tipó, para o Samuel Ferro e toda a família da TV Prevê. Um beijo, dona Neuza. Muito obrigado. Fico lisonjeado em saber que a senhora aqui de Bauru assiste os trabalhos da nossa Câmara, que a senhora e todos que assistem sabem que é muito sério, nós levamos muito a sério aquilo e vamos continuar com essa conduta. Vamos ver que o Reginaldo é outro telespectador que sempre participa da Vila São Paulo. Daqui a pouco o PT vai fazer 100 anos de governo e vai continuar usando o fator previdenciário do FHC para justificar a situação precária daquele que depende de uma aposentadoria. Na sua opinião, se o governo do PT quisesse, já não teria acabado com o fator? Sim, sim. Acontece que eles se prendem naquele fato. O Fernando Henrique Cardoso criou em 99, porque existia um problema de caixa, né? Porque, Samuel, é bem rápido. Em 98 teve a primeira fase da reforma, com a emenda 20. Só que na emenda 20 só mexeu na aposentadoria proporcional. Mas o pior estava por vir, quando eles alteraram o artigo 201 da Constituição Federal e criaram lá uma palavrinha. Foi essa palavrinha que foi a pancada na cabeça. Que o artigo 201 passou assim da Constituição. A Previdência Social de filiação obrigatória e caráter contributivo deverá preservar o seu equilíbrio financeiro e atuarial. Essa palavra que teve ali na emenda 20, que ninguém percebeu em 98, acharam que só mexeu na proporcional, Samuel, mas essa palavrinha que chama atuarial, critério atuarial, ela veio em 99 com o fator previdenciário, onde o legislador, onde o Fernando Henrique falou, não, peraí, se eu tenho que preservar o meu plano atuarial, significa o quê? A Previdência não pode gastar mais que arrecada. E aí veio a lei do fator previdenciário, em 99, e a alteração do período básico de cálculo, que é de 94 para cá. Isso, Samuel, a alteração do período básico de cálculo, que se estendeu até 94, e o fator previdenciário, derruba para uma pessoa de 50 anos em 50% o valor da sua aposentadoria. Eu digo, eu tenho 49 anos e já tenho comprovado 33 anos e meio. Se eu me aposentar com 50 anos, Samuel, e eu sou teto máximo, o teto máximo é 4.400, eu vou me aposentar com 2.200. Não tem, pega todo mundo o fator. Mas eu acho que o PT poderia. Agora a Dilma também, ela já acenou várias vezes para os sindicalistas, para as centrais sindicais, para os congressistas, que ela concorda com o fator 85 para a mulher e 95 para o homem, que seria amenizar um pouquinho o problema. Seria uma mulher com 55 de idade e 30 de contribuição e um homem com 60 de idade e 35 de contribuição. Ou seja, ela acenou assim, mulheres, se vocês esperarem os 55 e homens se esperarem os 60, eu não aplico o fator. Isso é algo que ela concorda, ela já acenou com isso, eu acho que amenizaria o problema, mas por enquanto só está no campo das ideias, infelizmente, prejudicando hoje milhares de pessoas que se aposentam diariamente. Bom, Tipó, claro que você vai voltar outras vezes, não sei como é que fica a sua situação. Professor. Com o professor você vai poder falar aqui, se levante, por favor, porque sempre que você vem aqui as dúvidas são esclarecidas para o nosso telespectador e é um trabalho de prestação de serviços importante que você presta para a coletividade. Para encerrar, quais são os seus planos para o Legislativo Lençoense? Qual é a marca que o Tipó pretende deixar nesses 2 anos à frente da Câmara Municipal de Lençóis como presidente? A marca
que eu iniciei minha campanha lá em 2012. Câmara Forte. Câmara Forte, que significa Câmara honesta, Câmara austera, Câmara produtiva, Câmara que vai ao encontro do povo. Essa é a marca que eu acho que qualquer presidente que fosse deveria deixar. Câmara forte. A Câmara sendo forte, o povo fica tranquilo, as instituições estão todas calmas, porque o Legislativo é o centro, né? É o centro de tudo. As maiores discussões da cidade são no Poder Legislativo. E a Câmara forte não tem barganha, a Câmara forte não tem corrupção, a Câmara forte não tem troca. Então esse slogan que eu, graças a Deus, adotei na minha campanha, é o slogan que vai permanecer na minha vida como vereador, né, como presidente da Câmara nos próximos 2 anos. Bom, o Tipó, além de vereador, agora presidente da Câmara e advogado, o Tipó também é professor universitário de Direito e atua muito nessa área como professor, trabalhando há muitos anos como no magistério. E nas horas de hobby, o Tipó, ele tem o seu avião e é piloto. E outro dia ele me convidou para fazer um voo com ele, pilotando o seu avião. E aliás, que ainda bem que estava um céu de brigadeiro naquele dia, fiz um voo maravilhoso com o Tipó, lá na cidade de Lençóis Paulista. Tipó, eu quero desejar a você um Feliz Natal, um 2015 com muitas realizações, até porque eu sei que você vai ter muito trabalho como presidente do Legislativo Lençóis. Parabéns a você, mais uma vez, pela sua eleição à frente daquele Legislativo. Esperamos nos ver outras vezes, você sempre esclarecendo a dúvida do nosso telespectador. Samuel, eu que agradeço e queria deixar bem claro aqui, viu? Não é avião, viu? É um ultra leve, né? Ele sabe, é um ultra leve para 2, pequenininho, mas dá para brincar um pouquinho, dá para curtir um pouquinho, né? Voa lento, tudo, mas graças a Deus proporciona prazer para as pessoas que estão lá. Se você gostou, eu fico feliz e fica convidado para ir novamente. Eu é que agradeço, Samuel, mais uma vez por esse carinho do convite, né? O respeito que vocês têm por mim, desde 2008, quando eu fui contratado pelo grupo, na época, o Prevê, pelo IESB Prevê, e eu fui assumir a coordenação do NPJ, do Núcleo de Prática Jurídica da faculdade, já em 2009. Então, vocês sempre têm aberto um espaço para todas as ações que nós fizemos aqui em Bauru, junto ao Núcleo de Prática Jurídica, em diversas escolas, atendendo a população carente, juntamente com a OAB, nos dando sustentação. Vocês sempre abriram esse espaço para os programas de TV com relação ao direito previdenciário, político. Continuem assim também vocês, porque a TV Prevê, ela leva aquilo que o povo precisa, que outras televisões não levam, não tem esse perfil. Então, parabéns, que Deus abençoe, que chegue o HD logo, que chegue a antena lá de Barra Bonita logo, para vocês irem para outras cidades, porque vocês são realmente trabalhadores e batalhadores. Que Deus abençoe. Amém, obrigado. muito obrigado. Muito obrigado ao Tipó. E nós estamos encerrando o nosso enfoque regional de hoje. Prometendo voltar na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. A todos um bom final de semana e até segunda.